Oi gente, eu sou Eduarda e hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre variedades linguísticas focado no Enem na prova de linguagens. É um tema super recorrente e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Se você chegou agora no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, certo? Para que você possa valorizar o canal e eu continue produzindo conteúdo aqui no YouTube, certo? Então, eu não vou me demorar muito, até porque todo o conteúdo tá no vídeo, né? O que interessa é o vídeo, mas desde já eu agradeço por você estar aqui. Não se esquece de interagir comigo, deixa sugestões para que eu possa estar gravando vídeos de acordo com as necessidades de vocês, com os temas de vocês, até porque é para vocês tudo isso daqui, tá certo? Vamos pro vídeo! Então vamos lá, vamos fazer essa revisão maravilhosa. Vamos começar falando sobre variedades linguísticas, até porque é um tema de suma importância, porque está praticamente em todas as provas do Enem. E com base nisso, é importante entendermos o que são essas variedades linguísticas, não é verdade? E temos por variedades linguísticas, deixa eu ver se eu consigo, pronto. E nós temos por variedades linguísticas a forma de falar, as diferentes formas de falar o idioma de uma nação. Gente, eu tô toda hora querendo falar idioma, eu falo idioma, mas sai idioma, desculpa, tá? Visto que a língua padrão do país não é homogênea. É até clichê, vocês já ouviram nas aulas de geografia, nas aulas de história e por aí vai, que o Brasil tem proporções continentais. Então imagina só a diversidade quanto a essas variedades linguísticas. Então, são percebidas diferentes formas de falar entre os mineiros, pro carioca, pro baiano, pro pernambucano, pro sulista, pro cearense, não é verdade? E a partir daí acaba surgindo várias variações. E entre essas variações, nós vamos ter a geográfica ou diatópica, ou seja, essas variações linguísticas, elas vão estar sofrendo mudanças de acordo com a geografia, com a história, com questões sociais, socioeconômicas, de situação. E é aí que acaba surgindo as variações. Então, nós vamos ter aquelas geográficas, também chamadas de diatópicas. Englobam o local em que ocorre a variação, ou seja, é aquele tipo de variação que é influenciada pelo local. Vamos ter a histórica ou diacrônica, que engloba a transição do idioma com base no contexto histórico. Então, se nós perdão, gente. O português medieval e o português atual claramente têm inúmeras diferenças, por mais que seja a mesma língua. Nós vamos ter as variações sociais ou diastráticas. Vamos lá, social, diastrática, estratificação, que vai vir de acordo com a comunidade, com o grupo, com os diferentes graus de escolaridade. E nós vamos ter também as situacionais ou diafásicas, que são aquelas que englobam a situação do diálogo, tratando-se de um contexto formal. Pronto, e temos as situacionais ou diafásicas, que vão englobar a situação do diálogo. Trata-se de um contexto formal, contexto informal. Um exemplo bem clichê que eu costumo usar, bem rotineiro, é o fato de a forma como eu vou falar numa reunião de trabalho não é a mesma forma que eu vou falar, sei lá, numa mesa de bar com os amigos, não é verdade?
Então, com base nisso, nós já podemos iniciar a resolução de questões. Então, se você não entendeu, pode estar comentando, sim, mas como é isso, como é aquilo. Detalhe, gente, deixa like, se inscreve no canal, tá certo? E se possível ainda compartilha nos grupos de estudos, que eu sei que você tem grupo de estudos, viu? Deixe de ser egoísta e compartilhe com um coleguinha. E me ajude, né? Vamos lá. Pessoal, nas questões do Enem, elas têm muito texto. É característico ter bastante textos, certo? Sobretudo nas de humanas e nas de linguagens. Então, o que eu indico é sempre, quando você for resolver uma questão, sempre começa pelo comando, porque é muito texto e você tem que ter técnica para resolver essa prova, para quando o tempo finalizar, você não tá sem ler, ter que chutar, até porque o Enem, ele não valoriza quem chuta, tá certo? Então, procura acertar a maior quantidade possível de questões. Então, vamos lá. Questão 1. Até quando? Não adianta olhar para o céu. Vamos ver o comando, né? Acabei de falar e já ia pulando o comando. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, ou seja, nós já vamos saber o que procurar. A gente vai analisar as escolhas linguísticas que foram feitas pelo autor. Isso evita que a gente leia o texto. Aí quando chega lá no comando, a gente fica, eita, ué, mas eu não entendi. Aí volta e isso você acaba realmente perdendo tempo. Então vamos voltar. É a letra do Gabriel Pensador, que tem inclusive as letras características pelo assunto, né, de temas sociais, por abarcar temas sociais. Então vamos lá. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o céu, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Certíssimo. Agora, nós vamos ver as escolhas dele quando se refere à construção desse texto. No caso, a linguagem que ele utilizou nesse texto. Vamos lá, letra A. Caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet? Não, nós não observamos nesse texto uma linguagem característica dos meios digitais. O que são essa linguagem muitas vezes característica dos meios digitais? Se você colocar um P e um Q ao invés de porquê, VC ao invés de você, certo? Emojis, essas coisas. Aí vamos para o cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas, tom de diálogo, pela recorrência de gírias. Até parece um tom de diálogo por estar falando com você, mas a gente não encontra essa recorrência de gírias. Vamos voltar. Nós vamos ter o pode crer e o se liga. Essas duas eu consigo ver aqui já analisando rapidamente, essas duas não tem essa recorrência, mas vamos deixar ela guardada. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Vamos ver originalidade pela concisão da linguagem. Então, já perceberam que no Enem você vai descartando e geralmente você fica em dúvida entre duas. E nesse caso é a letra D, justamente por causa dessa recorrência de gírias. A gente não tem essa recorrência todas gírias, mas a gente tem espontaneidade, que isso é mostrado pelo uso da linguagem coloquial. Certo? Tem alguma dúvida nessa questão? Coloca, tá tudo ok? Você pode fazer o seguinte, uma dica. Você pausa a questão, certo? E tenta resolver e depois vê a resolução da questão, se acertou o gabarito, se não acertou. E vamos para a próxima, questão 2. Gente, essas duas questões são questões que já caíram no Enem, para vocês terem uma noção. Mas vão ter questões também
que não são questões retiradas da prova do Enem, mas que tem assim essa cara de Enem, podemos dizer. Vamos lá, gente. Lembram? Começar pelo comando, não é verdade? No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, deselimina esse e eu não sei a ler. Beleza. Com essa reflexão, o autor destaca. Então, a gente vai ler o texto tentando entender qual é a reflexão do autor acerca dessas expressões. Não é bacana? Já sabemos o que procurar. Vamos lá. Provavelmente a gente só vai ler uma vez esse texto. Quando a avó me recebeu das férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu, como quem dissesse no carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. Piada, gente. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. Essa é uma parte bem interessante para destacar que vai ser importante para a resolução da questão e pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou: deselimina esse, cabeludinho. Eu não deseliminei ninguém. Gente, eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias mais um trecho importante para a resolução da nossa questão. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade: ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele a, preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Então, vamos lá. Qual é a reflexão que o autor ele vai destacar acerca dessas expressões que nós acabamos de ler, que estão aqui em aspas, certo? Vamos descer para as alternativas. Os desvios linguísticos cometidos pelos personagens no texto, ele não demonstra isso, ele não analisa, ele não reflete sobre os desvios linguísticos. Letra B. A importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Gente, nós não encontramos isso no texto. Então, é importante, quando a gente está analisando essas alternativas, tentar procurar no texto, certo? Porque, afinal, também é de interpretação de texto, né? A distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. Ele não reflete sobre isso. Ele não discorre fazendo uma reflexão sobre a norma culta assim, as outras variedades linguísticas são desse jeito e tudo mais. Letra D, o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. Também não temos essa informação de que é um relato fiel desses fatos que ele viveu. E letra E, a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. O gabarito é a letra E. Lembra daqueles trechos que eu mostrei quando a gente já foi procurando a reflexão do autor? Então, é justamente isso que ele faz. Ele vê essas expressões
e ele vê como algo lúdico, algo poético nessas palavras. Tanto é que ele fala que não gosta de palavras engavetadas. O que são essas palavras engavetadas, rígidas? E a gente sabe que a língua ela não é estática. A língua ela vai mudando conforme a gente até já viu a geografia, o momento histórico, sociais, os grupos, né, as situações, certo? Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Vou chatear vocês até vocês se inscreverem. A meta aqui é mil inscritos. Meu Deus, minha dicção tá terrível hoje. Me perdoem, gente. Aí nós vamos ter a questão 3. Certo? E mais uma vez a gente vai começar pelo comando. Essa questão não é Enem, mas é importante para a gente compreender o assunto que nós estamos vendo, que são as variedades linguísticas. A música composta por Adoniran Barbosa e Alocim é um claro exemplo do emprego da norma popular, uma das variedades linguísticas do português brasileiro. Sobre a norma popular ou coloquial, é correto afirmar, exceto. Então, vai ter as alternativas corretas e apenas uma errada. No Enem não costuma cair esse tipo de questões. Assim, no caso do exceto, não, geralmente é a alternativa correta. Mas cai em vestibular, mas de toda forma, gente, essa questão, ela nos traz, ela é relevante para fazermos essa revisão, certo? Tenham a mente mais aberta, até porque não é tão interessante vocês estudarem só com questões Enem, tá? Treinem outras questões e outros vestibulares, de outros materiais, mas logicamente que esteja dentro da realidade do Enem. Vamos voltar para o texto para analisá-lo. Leia o texto a seguir para responder à questão. Vamos lá. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não semos tatu. No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você deveria ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, ó. Oi, turma, não deu para esperar. A duvido que isso não faz mal. Não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto. Então, a gente lê esse texto e agora nós vamos analisar as alternativas. Sobre a norma popular ou coloquial, é correto afirmar exceto. Tipo de variação linguística encontrada entre os falantes com menor poder aquisitivo e com menor exposição ao conhecimento escolar. Denota uma ineficiência linguística por parte do falante, configurando-se como erro a ser evitado na comunicação. Então, né? Essa daqui parece uma alternativa quente. Vamos continuar. A norma popular é uma variação linguística muito utilizada em situações informais de comunicação. Até aqui, tudo ok. Nela, observa-se a presença de regionalismos, sim, marcas de oralidade, também, gírias e jargões próprios de uma determinada comunidade linguística, tudo corretinho. As normas padrão e popular são variedades linguísticas importantes, ótimo, cada uma cumpre um papel específico na comunicação de acordo com o texto. Sim, é preciso que o falante adeque-se de acordo com os níveis de formalidade exigidos no momento da fala e da escrita. Aqui é importante que
Não existe linguagem certa e linguagem errada. O que existe é linguagem adequada e linguagem inadequada. Por quê? De acordo com a situação que nós estamos, a nossa linguagem ela merece um pouco mais de cuidado, um pouco mais de rebuscar, não é nem rebuscamento, mas um pouco mais de cuidado com a norma padrão. Enquanto que no dia a dia, a gente pode utilizar muito bem essa linguagem coloquial mais desprendida da linguagem da norma culta. Letra D. Embora seja importante, a norma popular tem validade como forma de comunicação, sim, devendo ser evitada em situações que exijam maior formalidade linguística. Correto, é justamente essa questão de se eu estou numa reunião, eu não vou falar da mesma forma, lembra que eu falo comigo no bar. Eu vou ter a ocasião, existe um pouco mais de formalidade, tanto na vestimenta, na sua apresentação pessoal, como na sua linguagem. Então, nós vamos ter como alternativa errada a letra A. Dúvidas? Coloca aqui embaixo, tem pergunta. Gente, vocês estão gostando desse tipo de revisão? É importante que vocês deixem a opinião de vocês. Olha, gostei, não gostei. Revisa isso, revisa aquilo, que acaba sendo bem importante. Por quê? Porque eu vou guiando, eu estou produzindo conteúdo para vocês. Vocês é o motivo de eu estar produzindo conteúdo. Então, é importante a opinião de vocês. E vamos para a questão 4, que é a nossa saideira. Mais uma vez, eita, que esse texto é grande. Vamos voltar para o comando. Sobre os diferentes sotaques encontrados no português brasileiro, é incorreto afirmar. Mais uma vez, vão ter alternativas corretas e apenas uma errada. Como surgiram os diferentes sotaques no Brasil? As origens dos sotaques brasileiros estão na colonização do país feita por vários povos em diferentes momentos históricos. O português não se sabe. Como se sabe, imperou sobre os outros idiomas que chegaram por aqui, mas sofreu influências do holandês, do espanhol, do alemão, do italiano, entre outros. Além disso, havia diferença no idioma falado entre os colonizadores que chegavam aqui, vindos de várias regiões de Portugal e em distintas décadas. Os portugueses vinham em ondas em diferentes épocas, por isso o idioma trazido nunca foi uniforme, explica a Taliba Teixeira de Castilho, linguista e filósofo, consultor do Museu da Língua Portuguesa e professor da Unesp. Os primeiros contatos linguísticos do português no Brasil foram as línguas indígenas e africanas. A partir do século XIX, os imigrantes europeus e asiáticos temperaram essa base portuguesa, surgindo o atual conjunto de sotaques, diz o professor. É só reparar o sotaque e a região para lembrar os vários imigrantes que contribuíram para a história do país. No sul, os alemães, italianos e outros povos vindos do leste europeu. No Rio Grande do Sul, acrescenta-se a estes a influência dos países de fronteira de língua espanhola. São Paulo e sua grande comunidade italiana, misturada a pessoas vindas de várias partes do Brasil e do mundo. Pernambuco e os holandeses dos tempos de Maurício de Nassau. Os exemplos são muitos e provam que os sotaques são parte da história da formação do país. Tá, quase. Não. Pronto. Por isso mesmo, não se pode dizer que haja um sotaque mais correto que outro. Quem acha que fala um português
sem sotaque, em geral, não se dá conta de que também tem o seu próprio, já que ele caracteriza a variação linguística regional comum a qualquer língua. Vamos lá. Agora, essa questão falando sobre os sotaques e letra A. Os primeiros contatos linguísticos do português falado no Brasil, a distinção é importante em razão da diferença entre o português falado aqui e o português falado em Portugal. Foram com as línguas indígenas e as línguas africanas. Posteriormente, a partir do século XIX, os imigrantes de outras partes do mundo contribuíram para o nosso conjunto de sotaques. Até aqui vejo tudo correto. Os diferentes sotaques encontrados no Brasil podem ser explicados sob o ponto de vista histórico. Sabemos que nosso país foi colonizado por diferentes povos e em diferentes momentos de nossa história, enquanto na região sul houve uma imigração maciça de italianos, alemães e outros povos oriundos do leste europeu. No Pernambuco, por exemplo, a influência veio dos holandeses dos tempos de Maurício de Nassau. Gente, correto, inclusive todas essas informações a gente está encontrando dentro do texto. Chamamos de sotaque o tom, inflexão ou pronúncia particular de cada indivíduo ou de cada região. Cada estado brasileiro apresenta peculiaridades na fala, pois apesar de compartilharmos o mesmo idioma, seria quase impossível que um país tão grande apresentasse uma uniformidade na fala. Corretíssimo. Os sotaques estão associados à norma popular ou coloquial, por isso devem ser evitados na norma padrão da língua portuguesa. Gente, o sotaque ele é diferente de, por exemplo, de variedade linguística, certo? O sotaque é a forma como nós falamos determinadas palavras, por exemplo, chocolate, chocolate. A pausa na hora de falar, isso são os sotaques, certo? Então, mesmo falando na norma padrão, eu posso tá colocando o sotaque, a nossa forma de falar, porque mesmo utilizando a norma padrão, observa-se que todos utilizando a norma padrão. O pessoal do Ceará ele vai falar diferente do pessoal de São Paulo, que vai falar diferente do pessoal do Amazonas e assim por diante. Então, alguns sotaques, como o sotaque gaúcho, são linguisticamente mais apropriados devido ao seu maior nível de adequação à variedade padrão da língua. Nós vemos que a alternativa D é a alternativa errada, mas vamos ler a E, porque se trouxer algum tópico importante, a gente já revisa. Alguns dialetos são usados com diferentes sotaques regionais, sim, como ocorre na norma culta da língua portuguesa. Os sotaques, então, não podem ser confundidos com dialeto, pois o que caracteriza o sotaque é apenas a diferença de pronúncia dos falantes. Não vou precisar explicar porque foi exatamente o que eu acabei de fazer. Gente, vocês gostaram? Já deixaram o like? Já se inscreveram no canal? Gente, comentem aqui, interajam comigo para que eu possa saber o que fazer no próximo vídeo. Eu vou dar um spoiler. Charges e quadrinhos é o tema do próximo vídeo. Então, eu preciso de um engajamento para saber que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando, para que eu continue produzindo conteúdo, tá certo? Obrigada pela atenção.